20ª sexta sessão ordinária da 19ª legislatura, 22 de abril de 2026. Boa noite a todos. Boa noite. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Giovana do Carmo Prata, Gelson Cerqueira Leite, Geraldo Antônio Coelho Filho, Gustavo Rosalino Ferraz, Ismael Moreira Chaves, Mauro José Zucchi Benelli, Paulo Sérgio Ribeiro, Peter Douglas Gobo e Vanderlei de Freitas Carvalho. Todos estão presentes, senhor presidente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da 19ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar um trecho bíblico e após o Pai Nosso. Alegrai de que entra no tempo, salmo de ação à graça. Aclamai a Javé, a terra inteira. Salve Javé, alegria, vinde a ele cantando. Jubilosos, ficai sabendo que Javé é Deus. Ele fez nós, somos o seu e o seu povo, o seu rebanho, que ele cuida. Entra para as suas portas, dando graça e aos seus atrios, com hino e louvor. Louvai e bendizei o seu nome, pois Javé é bom, eterno e seu amor, e a sua felicidade estenda por todas as gerações. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Que assim seja. Considerando que os vereadores já tomaram ciência da ata da sessão anterior, coloco em discussão. Coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Expediente. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 010/2026 que encaminha o projeto de lei 014/2026. Tabatinga, 9 de abril de 2026. Mensagem 010/2026. Sua Excelência, o senhor Vanderlei de Freitas Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo. Senhor presidente, encaminhamos para a devida apreciação desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre crédito adicional especial no valor de R$1.061.000 e da outras providências, e autoriza a Contadoria Municipal a realizar as adequações necessárias na Lei do Plano Plurianual, PPA, 2026 a 2029, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. A abertura dos créditos refere-se a recursos adicionais para o exercício de 2026. Transferência federal vinculada Educ Fundeb, complementação da União, VAT, R$380.000. Emenda Fundo Estadual de Saúde, 2026 078-84835, Ricardo Madalena, para aquisição de um veículo de 7 lugares, R$140.000. Emenda Fundo Estadual de Saúde, 2026 087-79585, Sebastião Santos, para aquisição de ambulância, R$150.000. Emenda Fundo Estadual de Saúde, 2025 106-724-26, Baleia Rossi, para aquisição de veículo no valor de R$92.000.
Emenda Estadual 2025-057, 752, 78. Letícia Aguiar, para aquisição de equipamentos e fardamentos à Guarda Civil Municipal, R$100.000. Emenda Especial da União 2026-435, 0002. Delegado Paulo Bilinski, para aquisição de veículo para a Guarda Civil Municipal, no valor de R$199.000. Ademais, a presente proposição atende diretamente aos interesses da população, sendo indispensável a autorização legislativa para que o Executivo possa formalizar as operações ora propostas, nos termos legais. Diante da urgência e relevância da matéria, solicitamos que a tramitação do projeto seja realizada conforme previsto na Lei Orgânica Municipal. Renovamos a Vossa Excelência e aos nobres vereadores nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Walter Valentim Camargo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 014/2026. Dispõe sobre crédito adicional especial no valor de R$1.061.000 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$1.061.000, na seguinte conformidade: 020400, Departamento Municipal de Educação, 12.361.01.13.21.60.0000, Fortalecimento do Ensino Fundamental. 356, 33903900, Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$200.000. 357, 44905200, equipamentos e material permanente, R$80.000. FR 05, transferências e convênios federais vinculados, 12.365.01.13.21.61.0000, fortalecimento do ensino infantil. 358, 33903900, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$100.000. FR 05, transferências e convênios federais vinculados. 020701, Fundo Municipal de Saúde, 10.301.01.15.21.70.0000, Cuidado Integral na Atenção Primária à Saúde. 351, 44905200, equipamentos e material permanente, R$140.000. 352, 44905200, equipamentos e material permanente, R$150.000. 359, 44905200, equipamentos e material permanente, R$92.000. FR 02, transferências e convênios estaduais vinculados. 021200, Departamento Municipal de Segurança e Ouvidoria. 06-18101-17-2178-0000, fortalecimento da segurança e defesa civil municipal. 353, 44905200, equipamentos e material permanente, R$78.000. 06-18101-17-2178-0000, fortalecimento da segurança e defesa civil municipal. 354, 3390-3000, material de consumo,
R$ 22.000. FR 02, transferências e convênios estaduais vinculados. 06-181-01-17-21-78-0000, fortalecimento da segurança e defesa civil municipal. 355, 44905200, equipamentos e material permanente, R$ 199.000. FR 05, transferências e convênios federais vinculados. Artigo 2º. Os créditos a serem abertos na forma do artigo anterior serão cobertos com recursos resultantes de excesso de arrecadação. Fontes de recursos. 02. Transferências e convênios estaduais vinculados. R$ 482.000. 05. Transferências e convênios federais vinculados. R$ 579.000. Artigo 3º. Os créditos a serem abertos poderão ser suplementados se necessário. Artigo 4º. Para os efeitos do que dispõe o artigo 165, 1 e 2 da Constituição Federal, que versa sobre as leis financeiras do município, fica a Contadoria Municipal autorizada a proceder às inclusões e alterações nos respectivos projetos, atividades e nos anexos da Lei nº 2.451/2025, que aprovou o PPA, quadriênio 2026 a 2029, e a Lei nº 2.444, de 24 de junho de 2025, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias relativamente ao exercício de 2026. Artigo 5º. Tratando a presente lei de matéria financeira e de cunho autorizativo, suas aplicações ficam condicionadas à edição de decreto do Executivo, que deverá contemplar as devidas modificações no PPA e na LDO, bem como na peça orçamentária, nos termos do artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, de forma a obedecer às normas de regência. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Tabatinga, 9 de abril de 2026. Walter Valentim Camargo, Prefeito Municipal. Peço ao secretário que faça leitura dos pareceres da Comissão de Justiça, Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Saúde Pública, Educação, Assistente Social, referente ao projeto de lei 014 de 2026. Reunião conjunta da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Saúde Pública, Educação e Assistência Social. Projeto de Lei número 014/2026. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 014/2026, que dispõe sobre crédito adicional especial no valor de R$ 1.061.000 e da outras providências. No mérito, as comissões de Finanças e Orçamento e Saúde Pública, Educação e Assistência Social se manifestaram favoravelmente ao projeto de lei, conforme fundamentado em parecer. Sala de Reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 16 de abril de 2026. Relator Presidente, Geraldo Antônio Coelho Filho. Presidente da CJR, Gelson Cerqueira Leite. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Ismael Moreira Chaves.
Membro, Gustavo Rosalino Ferraz. Membro, Mauro José Zucchi Benelli. Membro, Paulo Sérgio Ribeiro. Membro, Peter Douglas Gobo. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 013/2026. Projeto de Lei 013/2026. Altera as leis 2092/2016 e 2470/2026 para constar a unidade de referência municipal. Artigo 1º. O inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei Municipal número 2092, de 8 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º, parágrafo 1º. Esgotado os prazos previstos nos incisos 1 a 3 do caput deste artigo, sem atendimento da notificação, ao responsável será aplicada multa conforme abaixo estipulado. Primeiro, pela violação ao disposto no artigo 2º desta lei. A. 16 URM, para imóveis com área de até 300 metros quadrados. B. 26 URM, para imóveis com área de 301 metros quadrados até 500 metros quadrados. C. 35 URM, para imóveis com área de 501 metros quadrados até 1.000 metros quadrados. Artigo 2º. O artigo 4º da Lei Municipal número 2470, de 17 de março de 2026, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Primeiro, multa no valor de 10 URM, quando constatada a circulação do animal sem qualquer dos equipamentos obrigatórios. Artigo 2º, o parágrafo 2º. Multa no valor de 20 URM, quando o animal estiver solto, desacompanhado ou fora do controle do responsável. Terceiro, multa no valor de 40 URM, em caso de reincidência. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tabatinga, 15 de abril de 2026. Geraldo Antônio Coelho Filho, vereador. Justificativa. Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que promove alteração pontual nas leis municipais, número 2092, de 8 de março de 2016, e número 2470, de 17 de março de 2026. A proposta tem finalidade eminentemente corretiva e de aperfeiçoamento da técnica legislativa. Em textos normativos anteriores, houve referência equivocada a VRM, valor de referência municipal, quando o indexador correto adotado no âmbito do município é URM, unidade de referência municipal. A correção, ora promovida, se impõe para assegurar coerência no sistema normativo municipal, segurança jurídica e clareza na aplicação das penalidades administrativas previstas nas leis alteradas. Não se trata, portanto, de criação de novo critério de cálculo, nem de majoração material de penalidade por fundamento diverso, mas sim de adequação da redação legal ao padrão normativo
já instituído no município. Com efeito, a Lei Complementar número 44/2014 instituiu a Unidade de Referência Municipal, URM, para fins fiscais da Prefeitura Municipal de Tabatinga, destinada ao cálculo de atualização monetária e à conversão de valores pertencentes à Fazenda Pública Municipal, razão pela qual é esse o referencial que deve constar de modo uniforme na legislação local. A permanência da expressão incorreta pode gerar dúvida interpretativa, dificuldade de aplicação pela administração e controvérsias desnecessárias quanto ao parâmetro legal das multas previstas. O ponto é simples, onde o ordenamento municipal reconhece a URM como unidade de referência. Não há espaço para utilização de sigla diversa, sem amparo específico, como VRM. Assim, o projeto não inova substancialmente no regime jurídico das matérias tratadas, mas apenas corrige impropriedade material da redação legislativa, tornando expresso o indexador correto e já previsto na legislação complementar do município, sendo medida de regularização terminológica, motivo pela qual esperamos a aprovação da proposição. Geraldo Antônio Coelho Filho, vereador. Peço ao secretário que faça a leitura do pareceres da Comissão de Justiça, redação Comissão de Obras, Serviços Público referente ao projeto de lei 013/2026. Reunião conjunta da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 013/2026. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 013/2026, que altera as leis 2092/2016 e 2470/2026, para constar a unidade de referência municipal. No mérito, a Comissão de Obras e Serviços Públicos se manifestou favoravelmente ao projeto de lei, conforme fundamentado em parecer. Sala de Reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 17 de abril de 2026. Presidente, Angélica Giovana do Carmo Prata. Presidenta CJE, Gelson Cerqueira Leite. Relator, Geraldo Antônio Coelho Filho. Membro, Gustavo Rosalino Ferraz. Membro, Mauro José Zucchi Benelli. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da moção 002/2026 do vereadores Gustavo Rosalino Ferraz, Pete Douglas Globo, Paulo Sérgio Ribeiro, Angélica Giovana do Carmo Prata. Moção número 002/2026. Moção de congratulações ao senhor Guilherme Lopes Amaral, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil e Segurança Pública do município de Nova Europa, São Paulo, e ao subtenente PM Jovair França Júnior, integrante do 2º pelotão da Polícia Ambiental do município de Ibitinga. Ilustríssimos senhores vereadores, a Câmara Municipal de Tabatinga, Estado de São Paulo, por iniciativa dos vereadores Gustavo Rosalino Ferraz, Peter Douglas Globo,
apresenta moção de congratulações ao senhor Guilherme Lopes Amaral, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil e Segurança Pública do município de Nova Europa, e ao subtenente PM Jovair França Júnior, integrante do 2º Pelotão da Polícia Ambiental do município de Ibitinga, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados em apoio às ações da Defesa Civil do município de Itabatinga. A presente homenagem se justifica pelo elevado espírito público demonstrado pelos homenageados em favor da coletividade. Conforme relatado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Itabatinga, o senhor Guilherme Lopes Amaral tem atuado de forma solidária e efetiva em situações de socorro, inclusive em ocorrências que demandaram apoio do Corpo de Bombeiros, além de ter promovido doação de equipamentos, contribuindo concretamente para o fortalecimento da estrutura de resposta a emergências. De igual modo, o subtenente PM Jovair França Júnior prestou relevante colaboração ao viabilizar a doação de barcos e motores às defesas civis dos municípios, bens que, de outro modo, seriam inutilizados ou destruídos. Tal iniciativa revela sensibilidade institucional, compromisso com a proteção da população e efetiva cooperação entre agentes públicos em benefício do interesse coletivo. O apoio prestado por ambos contribuiu de forma significativa para o fortalecimento das ações de prevenção, mitigação e resposta e ocorrências, promovendo maior segurança à população e auxiliando diretamente na preservação de vidas, do patrimônio e do meio ambiente. Por isso, esta Casa Legislativa registra publicamente suas congratulações aos homenageados, como forma de reconhecimento e gratidão pelos serviços prestados ao município de Itabatinga. Diante do exposto, requer-se que esta moção de congratulações seja consignada em ata e que se dê ciência desta homenagem ao senhor Guilherme Lopes Amaral e ao subtenente PM Jovair França Júnior, como forma de reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados e pelo exemplo de humanidade e dedicação. Sala das Sessões, João Martinez Filho, 16 de abril de 2026. Gustavo Rosalino Ferraz, vereador. Peter Douglas Gobo, vereador. Paulo Sérgio Ribeiro, vereador. Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora. Encaminho referido moção para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da moção 003/2026 dos vereadores Ismael Moreira Chaves, Geraldo Antônio Coelho Filho, Vanderlei de Freitas Carvalho. Moção número 003/2026. Moção de repúdio à indicação do Jorge Rodrigo Araújo Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ilustríssimos senhores vereadores, considerando que, no exercício do cargo de advogado-geral da União, o senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias manifestou-se no âmbito da ADPF 1141 em sentido favorável à anulação de resolução do Conselho Federal de Medicina, desqualificando-a publicamente como absurda, mesmo tratando-se de norma técnica editada por órgão competente. Considerando que o referido posicionamento foi acompanhado da seguinte justificativa: porque pretendia
proibir o aborto no final da gravidez, substituindo-o pela entrega legal e pelos melhores cuidados médicos disponíveis para o bebê. Considerando ainda que, conforme amplamente divulgado, o senhor Jorge Messias afirmou, abre aspas, o direito ao aborto vai até aos 9 meses de gravidez e faz parte indissociável do direito de aborto à morte do bebê. Fecha aspas. Considerando que tais declarações revelam entendimento extremo e alarmante acerca de tema de altíssima sensibilidade jurídica, ética e social, especialmente por admitir, em tese, a interrupção da gestação em fases avançadas, o que afronta valores fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. Considerando que a assistolia fetal, procedimento admitido nesse contexto, consiste na indução da parada cardíaca do nascituro, inclusive em estágios avançados da gestação, ampliando ainda mais a gravidade da controvérsia. Considerando que não se trata de debate meramente teórico, mas de posicionamento institucional que impacta diretamente a tutela do direito à vida, assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal e reafirmado no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Considerando que a desqualificação de órgão técnico como o Conselho Federal de Medicina representa desprestígio institucional e afronta a segurança jurídica, demonstrando postura incompatível com a prudência e o equilíbrio exigidos de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Considerando que o Supremo Tribunal Federal deve atuar como guardião da Constituição, não podendo ser instrumentalizado por interpretações ideológicas dissociadas dos limites constitucionais e dos valores fundamentais da sociedade brasileira. Considerando, por fim, que a nomeação para a mais alta corte do país exige reputação ilibada, sobriedade, responsabilidade institucional e inequívoco compromisso com os direitos fundamentais, requisitos que restam seriamente comprometidos diante das manifestações ora destacadas. Diante de todo o exposto, a Câmara Municipal de Tabatinga manifesta seu mais firme, enérgico e irrestrito repúdio à eventual indicação do senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, por entender que tal nomeação representa risco à segurança jurídica, à instabilidade institucional e à proteção dos direitos fundamentais. Sala de Sessões João Martinez Filho, 17 de abril de 2026. Que a presente moção, após aprovada pelos nobres pares, seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação às seguintes autoridades, conforme segue. Ao senhor Excelentíssimo Davi Samuel Alcolumbre, presidente do Senado. Excelentíssimo senhor deputado Hugo Mota Vanderlei da Nóbrega, presidente da Câmara. Ismael Moreira Chaves, vereador. Geraldo Antônio Coelho Filho, vereador. Vanderlei de Freitas Carvalho, presidente da Câmara. Encaminho referido moção para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 012-2026
do vereador Gustavo Rosalino Ferraz. Requerimento 012/2026. Pleiteia informações a respeito de implementação de medidas de vídeo monitoramento no município de Tabatinga. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhor Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação no plenário nos termos do artigo 196, inciso 4º, do regimento interno, tem o objetivo de solicitar ao Prefeito Municipal informações detalhadas acerca das medidas adotadas pela Administração Municipal para a implementação de câmeras de segurança do município de Tabatinga, especialmente em relação à adesão ao programa estadual chamado Muralha Paulista. Este requerimento se faz necessário, uma vez que houve manifestação no sentido de que seriam adotadas providências para a implantação de sistema de videomonitoramento na cidade, com a finalidade de reforçar a segurança pública e ampliar os mecanismos de prevenção e fiscalização. Contudo, até o presente momento, não se tem notícia concreta sobre o andamento da iniciativa, tampouco acerca das providências administrativas efetivamente adotadas, o que justifica o dever de fiscalização do Poder Legislativo. Assim, requer-se que o chefe do Poder Executivo informe, primeiro, se há projeto, programa, convênio, termo de cooperação ou procedimento administrativo em andamento voltado à implantação de câmeras de segurança do município. Segundo, quais medidas concretas já foram adotadas pela Prefeitura para viabilizar essa implantação. Terceiro, se houve tratativas com o governo do Estado de São Paulo ou qualquer outro ente ou órgão público relacionadas ao modelo denominado Muralha Paulista ou a iniciativa semelhante. Quarto, se existe previsão orçamentária, cronograma de execução ou estimativa de início da instalação dos equipamentos. Quinto, em quais locais ou áreas da cidade se pretende instalar as câmeras, caso o projeto esteja em fase de planejamento ou execução. Sexto, quais são os motivos da não implementação da medida até o presente momento, caso ainda não tenha sido iniciada. Desta forma, solicito as informações acima, ressaltando o prazo de 15 dias de resposta, consoante ao artigo 12, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Tabatinga. Tabatinga, 13 de abril de 2026. Gustavo Rosalino Ferraz, vereador. Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 054/2026. Indica que seja realizada a limpeza do acostamento da vicinal que liga Tabatinga ao distrito de Curupá. Angélica Giovana do Carmo Prata. Indicação número 055/2026. Indica que sejam contratados mais médicos para o pronto-socorro municipal. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 056/2026. Indica que seja realizada a manutenção asfáltica na rua Primo Cacheta, altura dos números 382 e 392, na Vila Rossini. Gelson Cerqueira Leite. Indicação 057/2026. Indica que seja instalado
braço de luz na rua Primo Cacheta, altura do número 370. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 058/2026. Indica que seja construído um redutor de velocidade na rua João Rosseto, altura do número 45, no bairro Valdomiro Vidal. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 059/2026. Indica que seja colocado, que se coloca grade de proteção na boca de lobo da rua Carlos Venâncio, próximo ao Cruzeiro. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 060/2026. Indica que ao menos uma creche permaneça aberta nos dias de ponto facultativo, para atender as mães que não têm com quem deixar as crianças. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 061/2026. Indica que volte a funcionar a padaria municipal. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 062/2026. Indica que sejam contratados garis para realizar a limpeza das praças municipais e principais vias públicas. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 063/2026. Indica que seja feita uma faixa de pedestre na esquina da Escola Fernando Brasil, junção com a Rua 1, a Rua 1º de Fevereiro e a Avenida Tiradentes, no distrito de Corupá. Peter Douglas Gobo. Indicação número 064/2026. Indica que seja feita a manutenção no Cruzeiro dentro do cemitério de Tabatinga. Peter Douglas Gobo. Indicação número 065/2026. Indica que seja contratado cesto aéreo para poda de árvores na TBG 128 e na área verde localizada na rua José Pavani, no distrito de Corupá. Peter Douglas Gobo. Indicação número 066/2026. Indica que seja instalado um guarda-corpo para quem transitam na via de acesso Angelino Gentil Cardilli, entre Corupá e Tabatinga, em 3 pontos: sobre os córregos do bairro São João, que seria um próximo da igreja e barracão de festa, e outro próximo à propriedade do senhor Billy Americano, e ao 3º ponto, no córrego do Cavalo, chegando em Tabatinga. Peter Douglas Gobo. Indicação número 067/2026. Indica que sejam colocadas placas de sinalização estabelecendo o limite máximo de velocidade de 60 km por hora na vicinal que liga Tabatinga ao distrito de Corupá. Angélica Giovana do Carmo Prata. Acabou. Passamos a palavra para a disposição dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída. Boa noite. Nossas secretárias, nosso assessor jurídico, nossos nobres vereadores, público presente, sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis e aos internautas que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer ao deputado Valdomiro Lopes, que nós estivemos, eu, Vando e o Orville também, estivemos em São José do Rio Preto e fizemos o pedido para ele, né, que a gente precisava de carros para a saúde. A gente precisa muito porque tem pacientes, muitos pacientes com problemas renais, problemas de perna amputada, né? Não pode subir na van, tem que ser um carro baixo. Também para as crianças autistas, que eles necessitam de carro, né? Para estar levando e trazendo mais rápido, porque eles são, né, crianças que precisam de uma atenção maior.
e não pode estar lá o dia inteiro esperando. E ele nos liberou 2 SPIN para o município. 300 mil reais. Então a gente ficou super feliz, né, com esses 2 carros aí, que vai estar vindo para o nosso município aí. Gratidão ao deputado Valdomiro Lopes. Uma outra questão aqui que eu gostaria de citar, eu falei na sessão passada e vou falar novamente, a respeito da fisioterapia. Foi contratada uma nova fisioterapeuta, né? E agora está uma maravilha lá a fisioterapia, porque elas estão em 3 trabalhando. Eu fui procurar saber, tem 37 pacientes só para serem atendidos, porque aquela fila era mais de 200 pessoas. Hoje está uma maravilha, porque a fila está andando, está caminhando. E essa última que foi contratada, a fisioterapeuta, que eu tinha feito o pedido, foi atendido o meu pedido. Mas ela é para atender pacientes acamados, né? Só que ela está podendo ir, ela recebeu ordem para estar indo só nas sextas-feiras. Então, eu acho que poderia parar dela estar ajudando, já que as outras 2 já estão dando conta dos outros pacientes que não são acamados, e ela fazer o trabalho de ir só nas casas. Porque ela atende 20 minutos os pacientes acamados. Só que 20 minutos, ela está atendendo 12 pacientes acamados. Ela não consegue, ela não dá conta de atender todos esses pacientes, né? Aí faz só 20 minutos uma vez na semana. Isso não resolve. Não resolve de jeito nenhum. Então, o que ela tem que fazer? A gente tem que... Eu vou conversar com o prefeito pessoalmente, e estou falando aqui também, que eu já tinha falado anteriormente, volto a dizer, porque essa situação tem que ser resolvida, porque todo mundo está me procurando falando sobre isso. Os pacientes acamados precisam de mais dias de atendimento, pelo menos umas 3 vezes na semana, né? Aí 20 minutos de atendimento aí, pelo menos umas 3 vezes na semana, porque uma vez só não dá para nada, 20 minutos de atendimento, né? Então, fica aí esse apelo aí para o nosso prefeito estar vendo o que pode ser feito e pensar com carinho nessas pessoas que são os que mais precisam. Aí eu fiz também uma indicação aqui pedindo, né, a limpeza no acostamento da vicinal, que liga Curupá, Tabatinga ao distrito de Curupá, porque está muito perigoso, né? Questão aí de acidentes. Só essa semana também teve 2 pessoas que me procurou. Então eu pedi também placas indicativas, né? Não tem sinalização nenhuma. Pelo menos nas curvas a gente tinha que ter, né? Mostrando que tem curva, placas indicativas. Nós não temos nenhuma placa indicativa. E o mato também muito alto. Então precisa ser roçado com urgência para que evite acidentes. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhor presidente. As ordens. Ô, Paulinho. Boa noite, senhor presidente. Mesa constituída, nobres vereadores e vereadora, ao nosso público presente, aos nossos internautas, a nossa secretária Tássia, ao Matheus, nosso jurídico, a Lília, todo o nosso pessoal. Senhor presidente, eu queria fazer uma indicação verbal aí, lá no Jardim dos IPs, né? A gente precisava fazer uma cobertura lá para as crianças daquele bairro lá, porque eles estão vindo aqui embaixo, quase perto do posto Samuel, Dr. Samuel ali, para pegar o ônibus. Então várias mães vieram reclamar para mim que seja instalado um ponto de ônibus, uma cobertura, pelo menos ali perto da areninha, para atender essas crianças lá que todo dia um menino perdeu todo o material, tomou chuva, né? Então ali fazer uma coberturinha ali para ver a gente conversar com o seu Sérgio Pelico, para ver se a gente consegue organizar pelo menos uma coberturinha ali do perto da areninha, para o ônibus escolar pegar as crianças lá, né? Também queria agradecer aqui, senhor presidente, ao nosso deputado federal, Marcos Pereira, né? Nos enviou mais de R$500 mil para Tabatinga e também conseguiu mais um projeto para nós aqui, para o nosso município, né? Para o prefeito Walter, Marcos Pereira, republicano, né? Governo do Estado de São Paulo, Casa Civil, Secretaria de Análise aí e Governamental. Manifestação SAG, CCC,
no processo 007-0002-5278/2025-69, a interessada ao município de Tabatinga autoriza, outorga aí o uso parte do imóvel específico no município de Tabatinga. Trata-se aí de uma proposta, indicação, decreto autorizado aí da Fazenda do Estado, a outorga, o uso aí mediante da permissão do uso do título precário gratuito por prazo indeterminado aí favor ao município de Tabatinga, parte do imóvel localizado na rua Quintino do Vale, no número 299, no centro, naquela município, né? No município de Tabatinga, cadastrado aí no CG, sobre o título número 3282, onde se encontra aí a Casa da Agricultura de Tabatinga. Parte da casa aí na área de 108,55 metros para localização do projeto Guri do município de Tabatinga. Segundo a Defesa aí da Agricultura, a Coordenadoria Assistência Técnica Integrada, CAT, da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, continuará ocupando a sala número 3, com 20 metros, 74 metros, banheiro número 2, com 2 metros, 26, e os banheiros 3, com 3 metros, com 2,85 também. Além de 2 vagas aí para garagem, cobertura de 40 metros, né? Demais espaço aí composto pela sala também, número 1, com 15,71. Sala 2 também, e sala 1165, sala 4, 118, 27, né? Então, ao referido projeto Guri, de acordo com a planta, o anexo 6008, 34, 74, 534, como contrata aí, o município propõe aí arcar com manutenções e conservação aí do imóvel, da sua integridade durante o período aí do uso. Então, o nosso deputado federal, Marcos Pereira, senhor presidente, ele conseguiu aí uma sala daqui da Casa da Agricultura, para que a gente traz o projeto Guri aqui para cima, que não vai ter mais custo lá naquele lugar que está. Hoje a gente paga lá, né? Para ter naquele lugar. Ele interviu junto à Casa Civil. Agradeço ao Roberto Carneiro, né? Que hoje ele é o secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo. Ele é do Republicano também. E ele assumiu, assim que o Kassab deixou a Casa Civil, Roberto Carneiro está junto com a gente aí, com o Marcos Pereira e com a gente também, ajeitando tudo que for preciso para o nosso município de Tabatinga. Como ele é da Secretária Civil hoje, ele está aí nos ajudando. Então, ele liberou para a gente aqui uma sala na Casa da Agricultura para a gente. Quero agradecer desde já ao Roberto Carneiro, ao Marcos Pereira, o nosso deputado federal, aí, que além de mandando recursos para nós, está ajeitando várias coisas para o nosso município aí também. Desde já, muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. As ordens, senhor. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa constituída, amigos vereadores, Matheus, Tassi, Lilian, Isaurinha, público presente, Lê, Betão, minha esposa Rita, muito obrigado pela presença, viu? Vou ser breve hoje, senhor presidente. Domingo próximo agora, no dia 26, aniversário da cidade, nós vamos ter a final do campeonato municipal, em homenagem ao jovem Matheus Risse. Vai ter uma festa muito bonita. Conversei com o Beto hoje. Ele está, juntamente com a Comissão de Esportes e o Beto, estão organizando uma bela festa no dia 26 à tarde, tá? Então, convidar toda a população de Tabatinga que quiser se fazer presente, será muito bem recebida no Estádio Municipal Angelino Armando Deuduca. Parabéns, Beto, e toda a Comissão de Esportes, pela organização sensacional do campeonato. Senhor presidente, hoje eu entrei em contato
com um funcionário da Volkswagen do Brasil, ele chama Tiago Rossi, perguntando a respeito do caminhão compactador e coletor de lixo, enviado pelo deputado Ricardo Madalena, nosso deputado estadual. E ele me deu a seguinte resposta. Boa tarde, meu amigo. O caminhão está em fase final para faturarmos. Creio que início de maio já tenhamos faturado ele para o município de Tabatinga. Então, creio que está para chegar logo esse caminhão no valor de R$ 644.900, que será de grande utilidade para a população de Tabatinga e Curupá. Mais uma vez, obrigado, Ricardo Madalena, pelo apoio a todos nós. Senhor presidente, meus amigos, meus queridos amigos, mais uma vez aqui venho falar a respeito das scooters, dessas motinhas elétricas. Está um problema muito sério em nosso município. Peço que os senhores pais orientem seus filhos em relação ao uso das mesmas. Eu escrevi aqui, senhores pais, o fato da legislação não exigir o uso de capacete e nem habilitação para a condução de alguns tipos de veículos elétricos não transformam seus filhos em seres imortais. Noções básicas de leis de trânsito também são bem-vindas, senhores pais. Muito cuidado, como eu disse à sessão anterior, é melhor seus filhos chorarem agora do que vocês chorarem mais para frente. Orientem, por favor. Estão fazendo muita coisa errada no trânsito aqui em Tabatinga e acredito que em Curupá também. Senhor presidente, era o que eu tinha para hoje. Obrigado pela concessão da palavra. As ordens, senhor. Douglas. Vai, Márcio. Solução da moção. Boa noite, senhor presidente, mesa composta, nobres vereadores, público presente e os internautas. Senhor presidente, falar das minhas indicações aqui. A primeira é que seja feita uma faixa de pedestre na esquina da escola Fernando Brasil, na junção da rua do 1º de fevereiro com a Avenida Tiradentes. Ali, por incrível que pareça, nós temos 2 redutores de velocidade, uma distância ali de uns 120 a 150 metros um do outro. Mesmo assim, o pessoal não respeita. Então, as mães, os pais ali me pediram, pelo menos, falou, faz uma faixa de pedestre, sinaliza, para ver se eles começam a respeitar, ver as placas, pelo menos, porque tem muita criança que não vai de ônibus, vai a pé na escola, que é próximo da casa deles, e eles têm que atravessar ali a avenida. E, infelizmente, os motoristas não têm consciência, né? Principalmente ali naqueles horários, né, que trocam ao meio-dia ali, é muito movimento ali de criança e eles não estão respeitando. Então, eles me pediram e eu estou passando aqui, pedindo por favor, para ver se é possível, é uma coisa simples de se fazer, né, porque falando em faixa de pedestre, também os pares, lombadas, lá em Curupá, não tem mais nada. Não foi feito, então não foi feito desde o ano passado. Disse que a pintura de solo seria feita no final do ano por causa do Natal, Ano Novo, enfim, não foi. Então apagou tudo. Então nós não temos mais pare, não temos mais lombada pintada, não temos mais nada. E faixa de pedestre no mesmo pé. Então se pudesse dar uma atenção nisso, eu agradeceria muito. A outra indicação que seja instalado os guarda-reio, né? Ou qualquer outro tipo de proteção, ali onde a pessoa transita no acesso Angelino Gentil Cardilho, entre Curupá e Tabatinga. Sobre os córregos ali perto do São João, eu fui dar uma limpada ali outro dia, naquela curva que estava muito perigosa, e eu desci, dei uma olhada, principalmente do lado de baixo, até no leito do rio, né? Tem uma cratera muito grande ali, é um vale, né?
Então, precisa colocar uma proteção, que se o cara se perder ali com o carro, sair 1,5 m fora da pista, ele cai dentro de um buraco enorme. Então, precisava ter uma proteção ali para quem está transitando, né? Ali também, né, nessa ponte aqui perto do seu Billy Americano, precisava tirar aqui uns bambus que estão lá bem pendurados, tá feio, e não tem mais guarda e rei a ponte. Ali também precisaria de uma proteção. Falando desse local aqui, para cima daquela seringueira enorme que tem ali no seu Billy, tem uma árvore seca que eu fiz indicação, requerimento, pedi por favor para eles retirarem, que vai dar um acidente uma hora. Aí falaram para mim que tinha um galho que estava no fio. Aí acionou o CPFL. A CPFL foi lá e cortou só o galho que estava no fio. E a árvore continua lá pendurada em cima da pista. Então, se puder dar uma atenção, também eu agradeceria. E aqui, chegando em Tabatinga, aqui nessa baixada onde caiu aquele ônibus aquela vez, também pedi para colocar um guarda-rei ali para proteger. Antes de acontecer aquele acidente, a gente já tinha pedido. Acho que o Gustavo estava comigo, acho que o Zico, né? Mas não foi posto e aconteceu de cair aquele ônibus lá. Talvez não tivesse o guarda-rei, não teria, né? Teria sido menos problemático ali. A outra indicação é que seja feita a manutenção no cruzeiro dentro do cemitério de Tabatinga. Ali alguns religiosos aqui de Tabatinga foram lá em Curupá e me encontraram lá e falaram que precisaria fazer um pedido para mim. Então, essas pessoas têm o costume de fazer novenas lá no cruzeiro. Então, eles falaram que precisaria de uma limpeza melhor e dar uma reformada naquele cruzeiro, porque eles têm esse costume de ir lá e fazer novenas lá. Então, é uma coisa simples de se fazer, fácil, né? E que muitas pessoas aí religiosas vão ficar felizes. Então, eu falei que eles me passaram e pediram, eu estou aqui pedindo. E a outra indicação é a possibilidade da contratação de cesto aéreo para poda de árvores na TBG 128 e na área verde, localizada na rua José Pavani. Essas árvores elas estão invadindo as vias públicas e está atrapalhando visão. Tem lugar que não consegue passar 2 carros grandes, 2 ônibus ali não passa. Então, precisamos podar essas árvores, mas sem o cesto aéreo fica complicado, porque você precisa de segurança para trabalhar. Então, é a primeira coisa que a gente tem que pensar em segurança. Se for possível, né? E queria aqui encerrar agora com um agradecimento ao pessoal do Centro de Zoonose, o Zé Luiz, o Danilo, e toda vez que eu estou procurando eles, e as pessoas que são cuidadores de animais, estão procurando eles, eles estão sempre atendendo. Então, com a boa vontade, e com amor no que faz. Então, eu queria agradecer eles de coração por estar atendendo o pessoal aí. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Vai, Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa constituída, senhores vereadores, vereadora, nossas secretárias, ao doutor Matheus, a Isaurinha, a Rita, o Betão, o Leandro e todos vocês hoje que se encontram aqui nessa Casa de Leis, né? O Lodi também está aí, né? Meu agradecimento aí a toda a Guarda Municipal. Senhor presidente, eu gostaria, né, de falar das minhas indicações aqui também. Não só foi eu, né, mas sim o pedido, né, para todos os vereadores. E já passaram aqui também nessa Casa de Leis, pedindo, né, mais um médico no pronto-socorro, senhor presidente. Não é só eu, mas todo o conhecimento, né, de todos os vereadores aqui. Nós pedimos, né, a diretora da saúde aí, para que veja com carinho lá, né, para que coloque mais um médico, né, enfermeiros também, senhor presidente, na qual, né, a gente sabe que às vezes sai aí para ir para outra cidade e de repente, né, tem que deslocar e tem que deixar um pouco mais, né, médico e também enfermeiro no pronto-socorro. E eu também, senhor presidente do pronto-socorro, né, eu acho que chegou conhecimento meu, de todos os vereadores também, a respeito, senhor presidente, do telefone, né, lá do pronto-socorro, na qual, né, a gente tem conhecimento aí que muitas pessoas vêm nos procurando, e realmente, senhor presidente, não sei se a linha, né,
às vezes eles ligam e não está atendendo, senhor presidente. Não sei se às vezes é falta de manutenção, né, no aparelho, ou de repente poderia estar colocando também, como lá em Corupá, né, nós temos lá funcionário que tem realmente um celular, senhor presidente, porque é emergência e saúde, né, ao mesmo tempo. E eu peço encarecidamente aí ao Poder Executivo, né, que se instale realmente aí um meio de comunicação para que as pessoas venham realmente ser atendidas lá no pronto-socorro também sobre essa indicação, senhor presidente. Senhor presidente, também outra indicação minha aqui, que eu peço, né, ao Poder Executivo, também ao Sérgio Película, né, eu estive, né, na rua ali, Primo Cacheta, né, onde teve um acidente ali, né, onde teve um poste, né, que caiu, teve um acidente ali perto daquela avenida, e realmente ali precisa também, senhor presidente, de um braço, né, com luz, porque tinha, e de repente quando realmente teve esse acidente, colocou o poste, e ali não tem o braço e nem a luz ali, no cruzamento ali. Eu peço encarecidamente ao Poder Executivo, né, e também na mesma rua ali do lado, senhor presidente, a gente pede também encarecidamente ao Poder Executivo, ao Sérgio Película, né, ali no número, na altura 382 e também 392, pode ver que tem uma água, né, conforme chove, a água também entra ali nas residências, senhor presidente. Por isso que eu estou pedindo ali, né, encarecidamente ao Poder Executivo, para fazer a manutenção do asfalto ali também, senhor presidente. Essa é outra indicação que eu faço. E também, senhor presidente, da mesma rua, tá? Na altura do número, ali perto do campo, na Vila Rossini, senhor presidente, ali na rua Souza Freitas, com a Primo Cacheta, liberando o campo, pode ver que ali tem um buraco ali também, já sentido ali, perto do campo. Eu peço encarecidamente ali ao Poder Executivo que venha também atender e fazer essa operação tapa-buraco também, senhor presidente. E eu peço também, senhor presidente, aqui, né, uma indicação aqui, redutor de velocidade na rua João Rosseto, na altura do número 45, no bairro Valdomiro Vidal, senhor presidente. Eu conversei com as pessoas lá, né, eu estive lá também, e foi protocolado, senhor presidente, junto, né, à prefeitura, o prefeito já está ciente realmente ali, que tem muitas crianças, né, e eles falaram, né, para a gente estar pedindo aqui um redutor de velocidade, ou se não, colocar uma placa, né, de indicação ali, para diminuir realmente a velocidade ali, porque tem muitas crianças e ocorre risco, né, de às vezes um acidente ali com aquelas crianças. Eu peço, né, ao Poder Executivo aí que estuda com carinho, até um redutor de velocidade nessa rua. Senhor presidente, outra indicação, né, Boca de Lobo, ali no Carlos Venâncio, próximo ao Cruzeiro. Pode ver que ali, ó, tem uma boca de lobo muito grande, senhor presidente, onde escorre muita água, né? Vem lá de cima, né, da avenida ali, né? E de repente ali, nesse bueiro, senhor presidente, ele está aberto. E se por acaso passar uma criança, um idoso, né, corre o risco de ser realmente sugado pela água, até mesmo entrar no esgoto. Então eu peço encarecidamente ao Poder Executivo que venha atender, né, essa indicação que é muito importante realmente ali, né, para os moradores daquele bairro. Senhor presidente, outra indicação também que eu faço nessa sessão aqui também, sobre a creche, senhor presidente, né, um assunto muito delicado e também de muita responsabilidade aí, que nós sabemos, né, que a diretora, né, e também ali, né, os profissionais ali também, e eu peço encarecidamente ao Poder Executivo, né, para que venha atender, né, pelo menos a essa indicação aqui, ó, ponto facultativo, senhor presidente, para que as crianças realmente possam ficar realmente nas creches, né, se paga, né, se for do agrado do Poder Executivo,
uma hora extra, né, realmente para os funcionários, né, porque agora deu ponto facultativo, e agora terça-feira é feriado, então emendou. Né, eu peço carecidamente ao Poder Executivo que venha atender essas mães, né, que realmente precisa realmente, né, desse dia e desse ponto facultativo. Senhor presidente, eu também faço a outra indicação aqui ao Poder Executivo também, municipal, da padaria municipal, senhor presidente. Olha para vocês verem, né, que outras gestões, né, a padaria municipal não só atendia, né, Tabatinga, mas sim Curupá. E hoje, senhor presidente, nós sabemos que tem realmente, né, o equipamento, né, para fazer esses pão lá. Então eu peço aí, né, que o Poder Executivo venha estudar aí com carinho, realmente para voltar a dar pão para os trabalhadores, senhor presidente, para eles, né, receber esse pão, né, em forma de gratidão aí pelo Poder Executivo, né? E eu acredito que pode estar implantando sim realmente essa padaria municipal de novo aí para os nossos trabalhadores. E falar também dos pães, senhor presidente, eu peço também nessa indicação que venha atender realmente também o pessoal do pronto-socorro, né? Que de domingo, senhor presidente, não entrega pão. Então eu faço um apelo aqui também, né, se eles podem estar realmente entregando pão no domingo, o pessoal lá do pronto-socorro. Senhor presidente, mais uma indicação aqui minha, né? É uma indicação aqui que eu peço carecidamente ao Poder Executivo aí, é sobre as praças municipais, vias públicas, né? Para que realmente, senhor presidente, venha colocar os guris, né? As pessoas que limpam a praça, senhor presidente. Eu acredito que realmente vai estar facilitando aí as praças. A Dona Maria, né, mãe de Demerval, tem procurado as praças, né? Às vezes aí, né, a gente sabe que o Poder Executivo pode sim realmente contratar realmente essas pessoas. E, senhor presidente, antes de terminar também, gostaria de saudar a vereadora Angélica aí, pela indicação, né, aí, a preocupação dela, todos nós também, aí, sobre a via sinal Tabatinga-Curupá, o Peterson também, e eu visualizei, viu, vereadora, que poderia também ter algumas placas, não tem muitas, mas as placas que tem tão suja, não tem como visualizar, então eu peço, né, ao Sérgio Pelico aí, que venha atender realmente, pelo menos, fazer a limpeza também, e uma indicação, viu, que eu... E agradeço vocês aí também. Senhor presidente, eu agradeço, viu, pela concessão da palavra. Eu acho que, por enquanto, é só, senhor presidente. Obrigado. As ordens, senhor. Viu? Tem um problema que acho que todos vocês já fizeram, acho que quase todos fizeram aquela manual de barra lá nos IP. Vocês fizeram aquela indicação, porque lá está aquele movimento de ônibus do rural, da fazenda, do rural, lá naquela manual de barra. Vocês pediram, já, acho que já deve ter umas 5 ou 6 pedidos nessa maneira. Lá precisa do redutor, porque está braba a coisa lá. Acho que o Paulinho fez, o Gustavo fez, acho que o Petro, não sei, a Angélica fez. E nós precisamos ver se faz, pelo menos aquele, um redutor lá naquela, né? Que já é pedido, mas eu não fiz a indicação. Mas vou direto lá, vamos ver se vai sair aqui lá, né? Porque eu fui lá ver o movimento, das 4 às 5 da tarde, às 5h30, é brabo, viu? Mandaram ir lá ver, eu vi, é muito ônibus. E as crianças estão transitando lá junto, jogando bola no meio da rua. A coisa lá é brava. Então era isso daí. Então, vamos começar. Passando para a ordem do dia. Coloco o projeto de lei 014/2026 em discussão. Quem quer fazer a palavra sobre o projeto? Vai do outro, né?
Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Coloco o projeto de lei 013/2026 em discussão. Vai. Eu vou lá, porque aquilo lá, eu fui lá. A coisa lá é braba, você já foi lá também. Boa noite novamente. Sobre o projeto de lei 013/2026, como diz a própria justificativa, muito bem elaborada por sinal, tem a finalidade eminentemente corretiva e de aperfeiçoamento da técnica legislativa. Houve referência equivocada a VRM, Valor de Referência Municipal, quando o indexador ou a taxa de referência correta no âmbito do município é Unidade de Referência Municipal, a URM. Apenas essa substituição, tá? Peço o entendimento dos amigos vereadores que a gente faça esse complemento. Obrigado. As ordens, senhor. Mais algum quer fazer? Laura. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Coloco a moção 02/2026 em discussão. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, nossas funcionárias ali, a Tassi, o jurídico Matheus, doutor Matheus, e ao público que nos acompanha aqui, hoje presente nessa Casa de Leis, e a todos nas redes sociais também. Senhor presidente, essa moção de congratulações ao senhor Guilherme Lopes Amaral, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil e Segurança Pública do município de Nova Europa, e ao subtenente da PM, Jovair França Júnior, integrante do 2º pelotão da Polícia Ambiental do município de Ibitinga. Conforme relatado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Tabatinga, o GCM Lodi, GCM Alexandre Alberto Lodi, o guarda, né, o GCM Guilherme Lopes Amaral, ele da Defesa Civil, ele sempre ajuda nosso município. Quando os bombeiros precisam de alguém aqui, eles entram em contato e esse GCM vem até aqui da Defesa Civil com os equipamentos que muitas das vezes nós, Tabatinga, não temos, para resgate de um animal, cobra, já teve muito aqui na cidade, enfim. Então, a gente agradece muito por todo o serviço prestado e ajudar nosso município. E também ao subtenente da PM, o Jovair, que ele fez uma doação para nós aqui da Defesa Civil, de um conjunto, de um barco e um motor de popa para a Defesa Civil também, para auxiliar em casos, espero que nunca precise usar, mas se precisar, nós temos aqui também. Então, essa moção de congratulações aí, agradecemos sempre o serviço prestado dos dois, muito obrigado mesmo. Não deu para nenhum dos dois vir aqui hoje, mas eu sei que eles estão nos acompanhando nas redes sociais, e o Lodi aqui presente, representando eles aqui. Obrigado, Lodi, pela presença. Meu momento é só, senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Mais alguém quer fazer? Vem. Boa noite a todos de novo.
Sobre essa moção de congratulações que estamos fazendo para o senhor Guilherme Lopes do Amaral, coordenador municipal da Proteção e Defesa Civil e Segurança Pública do município de Nova Europa, e para o subtenente PM Jovair França Júnior, do 2º Pelotão da Polícia Ambiental do município de Ibitinga. Essa moção é uma singela reconhecimento pelos serviços prestados para o nosso município de Tabatinga, distrito de Curupá. Digo singelo porque a importância do trabalho, tamanho comprometimento e excelência que os senhores realizam os desafios do dia a dia é merecedor de muito mais do que uma simples moção. Isso também serve para você, viu, Lodi? Obrigado pelos seus trabalhos aí, são excelentes. O que me resta é agradecer pelos serviços prestados e pedir a Deus que continue os abençoando para poderem continuar com as suas jornadas e assim poderem continuar nos ajudando. Conte sempre comigo também o que eu possa fazer como vereador de Tabatinga e Curupá, estarei sempre à disposição. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigado, senhor presidente. Às ordens, senhor. Mais alguém quer fazer? Coloco a referida moção em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Desculpe. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Coloco a moção 003/2026 em discussão. Quem quer fazer a palavra? Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, nossos funcionários, nosso jurídico, ao público presente e quem nos acompanha pela internet. É a primeira vez que eu faço uma moção de repúdio. Tá? Todos sabem que o senhor Jorge Rodrigo Araújo, mais conhecido como Jorge Messias, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal no final do ano passado. E a sabatina vai ser no próximo dia 29, agora, quarta-feira que vem. E ele, quando era advogado da AGU, Advocacia Geral da União, ele suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina, a qual proibia a sistolia fetal para interrupção de gravidez acima de 22 semanas, decorrente de estupro. O que significa essa assistolia fetal? A assistolia fetal é um procedimento médico que interrompe os batimentos cardíacos do feto. É feito através de uma injeção de cloreto de potássio, injetada diretamente no coração ou na cabeça do feto. Então, não preciso ler tudo novamente, o que já foi lido aqui. Resumindo tudo isso aqui, ele é favorável ao aborto. Por isso, essa moção de repúdio. Muito obrigado, senhor presidente. Às ordens, senhor. Mais alguém quer fazer palavra sobre isso? Vai. Boa noite, senhor presidente, novamente. Obrigado pela concessão da palavra. A moção 03/2026 é um assunto muito importante, não só para mim, mas para uma vida. Eu acho que a vida que Deus deu foi para nós realmente expor realmente aquilo que nós achamos. Não sou doutorado na medicina, né? Mas eu penso, né? O meu pensar, eu acho que não vai ser igual a todos. Eu penso que realmente que essa noção aqui, senhor presidente, eu sou contrário realmente à decisão, né, do doutor Jorge Rodrigo Araújo Messias, e peço carecidamente a cada vereador aqui, que é uma decisão muito ímpar, né, que nós vamos estar fazendo hoje. Eu vejo aí nas redes sociais também sobre essa noção, né, vários prematuros, inclusive a minha filha nasceu prematura também,
e essa injeção, né, que foi citado pelo vereador aí, vai decidir uma vida. Então, eu sou contrário, senhor presidente, não vou entrar nessa questão, sou contrário realmente a essa noção, e muito obrigado pela concessão da palavra. As ordens, senhor. Coloca referida moção em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantam. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Coloca o requerimento 012/2026 em discussão. Vai? Desceu? Então. Quem? É o pai da criança? Tem que voltar a falar alguma coisa lá? Não? Observando? Boa noite a todos novamente. Senhor presidente, sobre esse requerimento, a autoridade interessada, prefeito municipal, é sobre a vida do monitoramento do nosso município, né? É importantíssimo para a nossa segurança hoje, para todos os munícipes. Inclusive, final de semana teve mais um furto de uma Hilux, uma caminhonete aqui. Semana passada, uma. Outra. Então, assim, por esse motivo, vem fazer esse requerimento para ter uma resposta, uma posição. Eu entendo também que, por ser um assunto que envolve o governo do estado também, que é a Muralha Paulista, não depende só do município. Então, para a gente ver como que está o processo, os pontos, quantas câmeras vão ter, que o prefeito responda ao nosso requerimento e seja objetivo para a gente entender melhor como que está e também cobrar, se for preciso, o governo do estado lá em cima. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. As ordens, senhor. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu vou esperar sentar, porque o outro não deu tempo. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantam. Aprovado por unidade dos vereadores presentes. Ata. A ata fica posterior, senhor presidente. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente sessão.